Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso texto que nós estávamos trabalhando ele na quarta-feira passada. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, Aleluia. versículo 19 ao 23. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 23. Nós estamos falando sobre as duas naturezas do crente. A gente caiu num debate aqui, na quarta-feira passada. A gente compende a falar muito da salvação das pessoas. Ah, fulano foi salvo, ciclano foi salvo. Aí a gente vai para os personagens bíblicos, né? E quer julgar a salvação deles também, mas nós não somos Deus, né? O único que nós podemos julgar de fato somos nós, as nossas ações, né, as nossas condutas, e é nós que temos a convicção se nós estamos de fato no caminho estreito ou no caminho largo, né? Então, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 ao versículo de número 23, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha a mensagem que o apóstolo Paulo traz para aqueles que querem entrar no reino de Deus e para aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de um trecho da Bíblia que ele apresenta muitas verdades acerca da natureza carnal e da natureza espiritual. Quem nunca acordou um dia pensando que era um super crente? Hoje eu sou um super crente. Hoje eu vou orar e vai cair até fogo do céu, do tamanho do nível espiritual que eu estou com Deus. Mas também já aconteceu com algum de nós, de acordar um dia e você falar: eu preciso de me entregar de novo ao Senhor Jesus. Eu preciso de voltar ao primeiro amor. Então aqui nós não estamos tratando de uma pessoa mundana, mas nós estamos tratando de uma pessoa que é crente, só que ela tem a natureza espiritual e a natureza carnal. Nós sabemos, é uma frase de Lutero que ela diz assim: pensei que havia matado o velho homem na água do batismo, mas eu logo percebi que o danado sabia nadar. Por quê? Por mais que você teve um novo nascimento, por mais que você tenha se batizado nas águas, ainda tem uma batalha dentro de você. A velha natureza, o velho Adão, o velho homem, as obras da carne, as obras do mundo. Todos os dias, como diz aquele hino, todos os dias nós recebemos propostas para pecar. Todos os dias nós somos ofertados a nos contaminar com as coisas deste mundo. Só que o homem que é dirigido, a mulher que é dirigida pelo Espírito Santo, ela já não faz mais o que ela quer, ela faz o que Deus quer. Ela anda não pela vontade dela, mas ela anda pela vontade de Deus. Então nós observamos o apóstolo Paulo falar de dois tipos de vida: a vida na carne e a vida no Espírito. E aquele que é controlado pela carne e aquele que é controlado pelo Espírito. Irmãos, se nós formos observar a lista das coisas das obras da carne que o apóstolo Paulo trouxe para nós, nós vamos observar que isso está nitidamente, pastor, escancarado em muitas igrejas por aí afora, né? Nós podemos observar que nós começamos a entrar na prostituição, na imoralidade sexual na quarta-feira passada, e nós vemos que conforme vai passando o tempo, vai passando as eras, mais a sociedade vai se corrompendo, mais as coisas voltadas para a imoralidade sexual vai ficando mais fácil. As portas para o pecado
vai ficando cada dia mais fácil e mais acessível. Eu estava caminhando no shopping Monte Carlo e na portaria, uma mulher de lingerie na porta do shopping. Ali passa criança, passa adolescente, e isso está comum. Está comum você passar, por exemplo, em um bairro e ver crianças de menos de 5 anos rebolando, dançando. Imoralidade sexual. E nós temos observado que até dentro da igreja isso está acontecendo com filhos de crentes, isso está acontecendo com filhos de obreiros, isso está acontecendo com muitas pessoas dentro do nosso contexto cristão, no nosso contexto evangélico. E nós podemos observar, irmãos, que nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós temos que observar as obras da carne e as obras do Espírito, porque nós sabemos que se nós andarmos na carne, nós não vamos agradar a Deus. Se nós andarmos na carne, nós não vamos sentir a presença de Deus. Se nós andarmos nas obras da carne, de forma alguma nós vamos entrar no reino de Deus. Mas se nós andarmos em espírito e em verdade, se nós observarmos as coisas que estão as obras da carne que estão em nós, e nós lutarmos com ela, porque a Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o espírito, aonde a carne ela inclina para as coisas da carne e o espírito inclina para as coisas do espírito. E nós aprendemos pela palavra, que a palavra de Deus é a revelação de Deus, e nós aprendemos com os personagens bíblicos lições de homens que andavam na carne e de homens que andavam em espírito. Outra vez ou outra, homens que até andavam em espírito e depois viveram na carne. E o apóstolo Paulo mesmo em Gálatas ele vai dizer: vocês até começaram em espírito, mas acabaram nas obras da carne. Paulo escrevendo uma carta, me falha a memória agora, ele vai dizer: eu não pude escrever a vós como a espirituais, mas como a carnais. Então é por isso, irmãos, que nós vamos observar tanta invenção, nós vamos observar aí tanta coisa que eles inventam no meio gospel, no meio evangélico, para trazer um movimento. Mas, pastor Clédson, todo pregador que quer pregar a verdade de Jesus, que quer pregar o evangelho genuíno de Cristo, ele não precisa de inventar mais nada. Ele não precisa de falsificar o evangelho. Ele não precisa de diluir o evangelho. Porque o que nós estamos vendo hoje em dia, pastor, é pessoas que até começam bem com a mensagem bíblica, mas depois estão aplicando heresias. E Paulo lista isso aqui como obra da carne. Então, irmãos, quando nós vamos avançando para frente, nós vamos ver que o homem, o crente, ele não pode ser controlado pela natureza humana, pecaminosa, que nós herdamos de Adão. Porque Adão deixou de ouvir a Deus, desobedeceu a Deus e pecou. Todo homem, toda mulher que anda na carne, que vive nas obras da carne, é uma pessoa que deixou de ouvir a voz de Deus. Oh, glória. Começou a agir pela sua própria emoção, começou a agir pela sua própria razão. Mas olha para vocês verem, Paulo não somente examina a diferença entre a vida na carne e a vida no espírito, como ele enfatiza que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como do fruto do espírito. Porque já percebeu? Para você viver na carne é muito fácil. É muito fácil. Porque nós já temos a natureza adâmica. Só que quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós passamos a abominar as coisas da carne. Nós passamos a odiar o pecado. Foi o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você for estudar bem a cultura naquela época lá, os romanos eles amarravam o corpo dos seus inimigos um no outro. Não sei se eu aprendi foi isso com o Clédson. E aquele corpo ficava amarrado na pessoa viva. E a pessoa tinha que ficar dias com aquele defunto amarrado sobre ela. E ali ia produzindo doenças, ia começando a carne do morto, do defunto, a comer a carne daquele que estava vivo. E é isso que Paulo está comparando o pecado. A como se fosse um câncer comendo o seu corpo.
Assim é o pecado. E ele começa lentamente. Porque o câncer, ele não vem uma vez e te mata. Ele vai lentamente corrompendo o seu corpo, o seu organismo, as suas células. Assim é o pecado. É por isso que tem muitas pessoas que até pregam em pecado, cantam em pecado, fazem parte do conjunto em pecado, e elas pensam que está normal. Para elas não vai dar nada, elas pensam que não vai dar nada. Acostumaram com o pecado. Só que quando nós estivermos diante de Deus, espero que todos nós aqui estaremos junto com as ovelhas de Cristo e ouviremos a voz do Senhor dizer: entra, benditos de meu Pai, e possuí o céu por herança. Mas aqueles que estão acostumados a viver na prática do pecado, a viver nas obras da carne, e para ele está natural naquele grande dia, se não se arrepender, se não confessar a Cristo em vida, e não abandonar o pecado, naquele grande dia estará junto com os bodes. E o que é que vai ser a mensagem para eles? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então não é algo que ele pegou e consertou, é algo que ele vai acostumando gradativamente a praticar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos controlados pelo Espírito. Olha o que ele diz. Ele vai dizer assim, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus, verso 16, dirija a vida de vocês. Essa linguagem é de hoje. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou saindo do caminho estreito. Glória a Deus. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, me dirige de volta para o caminho certo. Porque, irmãos, nós não somos habilitados a fazer o que nós queremos. Nós temos que habilitar, nós temos que colocar o Espírito Santo no controle da nossa vida. É verdade, Jesus. Porque é Ele que nos dirige. Porque é Ele que nos leva ao caminho estreito. E, irmãos, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos preocupar com o nosso coração, o que nós temos feito, quais são as obras que nós estamos produzindo, quais são as obras que estão sendo manifestadas através de nós. Será que no nosso trabalho as pessoas nos veem como um cristão ou nos veem como um ímpio? É verdade. Porque tem muitos crentes, irmãos, que se a pessoa falar assim, você conhece fulano, a pessoa fala, eu nem sabia que ele era crente. E tem membro, tem carteirinha de membro, tem carteira de obreiro, mas não há testemunho, porque as suas obras são obras carnais. Agora, o que é que Paulo está querendo dizer? Que a natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos, ela também continua na vida do cristão. E o cristão precisa matar, porque após a sua conversão, você já não faz mais o que você quer. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então, se Cristo vive em nós já não fazemos o que nós queremos, mas fazemos o que o Espírito quer. Glória a Deus. É por isso que vai ter um monte de gente, a gente não precisa mais congregar. Já viu um monte de gente que já deixaram de congregar, estão seguindo o movimento dos desigrejados, estão indo por filosofias, estão indo por teologias liberais, e hoje em dia, se você pegar uma igreja bíblica que prega a Bíblia mesmo, está vazia. Mas pega uma igreja que não ensina a Bíblia, que deixa a Bíblia de escanteio, mas que só entrega as coisas da carne para as pessoas, só fala das coisas da carne que agrada ao mundo. Essas estão cheias, estão lotadas, estão inchadas, pastor. Lâmpada piscando, retornando. Mas olha a preocupação do apóstolo Paulo com aquele que é convertido. Porque a natureza carnal, as obras da carne, elas são nossos inimigos, inimigos mortais. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo vai dizer lá para nós em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Pode ler, pastor. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pode ir o 7.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha para vocês ver o que diz na minha linguagem de hoje. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana ou a carnal se tornam inimigas de Deus. Olha aí. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Olha o versículo 9, Paulo vai mais claro ainda. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Eu fui ensinado, quando eu era mais novo do que o João ainda, 5 anos de idade, que eu precisava de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque ele era um revestimento, ele era uma capacitação, ele era uma força para mim vencer os pecados. E de fato é, irmãos. O que nos faz, pastor Clécio, fazer as obras do Espírito, o fruto do Espírito, é o Espírito Santo. O que nos faz perdoar uma pessoa que nos ofende, a nossa carne quer lá e dar um murro na orelha. A nossa carne quer ir lá e evitar a ofensa, mas o Espírito Santo vem falando, pastor Clécio, você tem a minha presença na sua vida, perdoa, abraça. Aí você chega diante daquele inimigo seu, Clécio, que te fez raiva no seu trabalho, aí lá vai você humilhando, e lá vai você abraçar. Sabe por quê? Isso não é de você, isso é do Espírito Santo que está dentro de você. Porque se você fosse olhar a sua vontade era de brigar. Mas a vontade do Espírito Santo foi de se humilhar, de ser humilde, de ser manso, de ser prudente, de levar o perdão àquele que te ofende. É por isso que quando nós vemos Jesus falar assim, ó, se alguém te bater na sua face, oferece a outra, na mente nossa humana, isso é impossível. Ainda mais nós que é homem, que nós homens, nós temos a nossa honra, vai bater na minha cara, eu vou evitar. Mas aí o Espírito Santo nos capacita a fazer, a oferecer a outra face. É só a capacitação do Espírito Santo que faz isso, irmãos. E quando nós olhamos o versículo 17 agora de Gálatas capítulo 5, versículo 17, voltamos um pouquinho. Olha o que aqui Paulo vai dizer. Porque a carne cobiça contra o Espírito, a batalha que eu falei aqui com os irmãos, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então a carne, ela não quer jejuar, a carne não quer orar, a carne não quer vir para o culto, a carne não quer perdoar, a carne, ela quer fazer coisas ruins, a carne quer heresias, a carne quer violência, a carne quer xingamentos, mas o Espírito ele vem na contramão disso tudo. O Espírito quer orar, o Espírito quer jejuar, o Espírito quer vigiar, o Espírito quer conhecer a verdade, porque é por essa verdade que nós caminhamos, é por essa verdade que nós vivemos. E é Pilatos que vai dizer qual é a verdade, e a verdade estava diante de Pilatos, que era Jesus. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala no versículo 21. Aí ele vai nos dizer isso. Por isso essa natureza carnal pecaminosa, ela precisa ser resistida, ela precisa ser mortificada. Nós precisamos travar uma guerra contínua contra a nossa carne, contra essa natureza que nos impede de ser verdadeiros cristãos, que nos impede de ser verdadeiros servos de Deus, que nos impede de ser conhecidos pela sociedade como homens e mulheres santos. O evangelho que Paulo traz, irmãos, a teologia de Paulo, ela é toda voltada para a santificação, ela é toda voltada para a santidade, para uma vida de renúncia, porque Paulo não estava preocupado com a conta bancária dos seus ouvintes. Paulo não estava preocupado em trazer um evangelho da confissão positiva que ensina que você vai ter uma saúde de ferro, que você nunca vai ficar doente. Não, Paulo não
está prometendo um evangelho de facilidades. Não. Paulo está prometendo o que o Espírito Santo revela, que a caminhada do cristão, ela é estreita, ela é apertada, ela não é fácil. A caminhada de Deus, como eu disse dos pregadores aqui, a caminhada de um verdadeiro pregador, pastor Clésio, ela é estreita, porque a gente não fala o que nós queremos falar, nós falamos o que Deus quer falar. Se nós vamos seguir a maioria dos nossos amigos pregadores, daqueles que estão com seus nomes nos cartazes, eles já estão deixando de falar o que Deus está mandando para falar o que mexe com a emoção das pessoas, o que mexe com a razão, não é a razão, mas com a emoção das pessoas. E a gente pensa que isso é espiritual, pastor, mas quando a gente vai ver, é um mover carnal, e muitas das vezes, como está na internet aí, é um mover até diabólico. E quem não tem o discernimento, que é um fruto, que é um dom espiritual, que nós precisamos de buscar, esse começa a ser enganado pelos falsos discursos de Jesus. Por isso que nós precisamos de ter a mente de Cristo. Por isso que nós temos que andar nessa palavra. Porque se nós formos ouvir as pessoas que dizem, não, eu posso congregar na minha casa. Não, para quê? Eu não preciso estar na igreja todo dia, não. Isso é a voz da carne. A carne que é o conforto, a carne que é o sofá, a carne que é a Netflix e a pipoca, a carne quer satisfazer o seu ego, mas o Espírito quer estar pertinho de Deus. O Espírito quer estar onde Deus está. O nosso Espírito, ele busca, ele anseia, assim como a corça anseia pelas águas, assim é o nosso desejo de estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Então, irmãos, o que nós aprendemos com Paulo, quando ele lista as obras da carne e ele lista o fruto do Espírito, é que nós precisamos de tomar cuidado. Em primeiro lugar, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos praticando. Segundo, nós temos que tomar cuidado com o que está ao nosso meio, ao nosso ambiente, porque nós não entramos em ambiente aonde a carne é prioridade. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Jacó. Jacó engana Esaú para pegar a primogenitura, para ser o primeiro, para receber a bênção do pai dele. Ele engana o seu irmão mais velho. E esse fruto, essa obra, ela é o quê? Carnal. E vocês acham que ele fica por isso mesmo? Depois, lá na frente, ele é enganado também, a consequência. Ele é enganado pelo seu sogro. O seu sogro promete dar Raquel, e quem que ele dá? Da Lia, a irmã mais velha. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós plantamos. A semente que nós plantamos, se nós plantamos imoralidade sexual, se nós plantamos impureza, se nós plantamos lascívia, se nós plantamos idolatria, feitiçaria, porfias, essas coisas, a curto prazo a gente pode até não ver a consequência, mas a longo prazo a gente vai colher as consequências. E a consequência dói. Quantos de nós não pensaram, meu Deus, como eu queria ter mais uma oportunidade para fazer diferente? E a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia, como de Jacó, que enganou, mas temos de Davi, que adulterou, que matou Urias. Nós temos de Sansão, que era um homem imoral muitas das vezes, mesmo sendo um nazireu, mesmo sendo um homem separado por Deus, muitas das vezes ele era entregue à imoralidade. Então, o primeiro pecado que Paulo lista é a prostituição, a imoralidade sexual, de todas as formas, irmãos. E na Bíblia, da versão de hoje, ela vai dizer que é no versículo 19, irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha aí. Imoralidade sexual. Um pecado que os nossos jovens, vamos dizer, a nossa sociedade convive com isso,
como eu destaquei aqui o outdoor lá no shopping. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele nos mostra as obras da carne e ele nos traz para ter uma vida de santidade, uma vida de vestes limpas, irmãos. Por que nós estamos vivendo tantos cultos, mas tantos cultos, aonde Deus fala, aonde a palavra de Deus é ministrada e as pessoas não sentem mais nada? E as pessoas não são tocadas. O louvor tem que ser aquele louvor que fala: Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai dar a volta por cima e vai te colocar como rei. Aí o povo glorifica, aí o povo exalta. Mas e quando está aquele louvor que é o verdadeiro hino, que é o hino que elogia Deus, que é o hino que glorifica a Deus, as pessoas estão com o braço cruzado, estão como mortos. Por quê? Por causa disso. Por causa de pecados que estão contaminando as suas vestes. É por isso que essas pessoas não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas estão no culto do pastor Clécio, ouviram a mensagem, ouviram os louvores, ainda está falando: Deus, fala comigo. Já viu? E Deus já falou no louvor, falou na palavra, mas é porque estão saturadas disso aqui, irmãos. Estão cheias de prostituição, estão cheias de moralidade sexual. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Olha o que Jesus nos adverte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor ir para o céu sem eles. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o seu pé te faz pecar, corta. Sabemos que ali Jesus não está falando de forma literal, porque senão nós vemos muita gente sem braço, sem mão, sem olho. Mas Jesus está falando para nós cortarmos o laço com o pecado, para nós cortarmos a proposta, fugir. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que José fez na casa de Potifar. Se ele tivesse entregado as obras da carne, irmão, ele tinha pecado com aquela mulher. Mas ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele disse: não, eu não vou pecar contra o meu Deus. E ele permaneceu fiel ao Senhor. Mateus capítulo 5, irmãos, versículo 32. Olha o que diz lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 32. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia, ela é um livro de revelação, irmãos. E nós aprendemos com cada personagem, com cada pessoa, lições que servem para a nossa vida, que servem para o nosso dia a dia, que servem para a nossa caminhada com Deus. Porque eu, particularmente, eu sempre oro: Senhor, eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser um ganhador de almas. Glória a Deus. Olha o que diz aí, Mateus capítulo 5, versículo 32. Olha o que diz Jesus: mas eu lhes digo, todo um homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que se casar com ela também comete adultério. Olha o que é que Jesus está advertindo, irmãos. E nós estamos vivendo uma época onde os pastores estão no segundo, terceiro, quarto casamento. E para eles está normal, pastor. E aí, como é que fica quando estiver diante de Deus naquele grande dia? E aí, qual que vai ser a resposta dele mediante o que Jesus está falando aqui, irmãos? Homens que não têm compromisso com a palavra de Deus largam as suas esposas mais velhas para casar com as novinhas. Está acontecendo isso, irmãos. As obras infrutuosas da carne. Mas aquele homem que é conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, ele foge da prostituição. Ele foge. Salomão é quem diz que os caminhos dela conduzem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. É a mulher adúltera, é aquela que se prostitui. E foi o que aconteceu com Sansão. Foi o que poderia ter acontecido com Davi se Davi não tivesse arrependido.
Já pensou, irmãos, se Davi não tivesse um coração voltado para Deus, mesmo pecando, ele ainda tinha um coração quebrantado, ainda se humilhava, falou assim, eu posso perder o palácio, eu posso perder tudo, pode tirar até minha vida, ele só não tira de mim o Espírito Santo. Era um homem que reconhecia o seu pecado, mas imagina se ele fizesse igual Saul. Saul até começou bem, mas terminou mal. Até começou obedecendo a Deus, mas depois quis fazer da forma dele, do jeito dele. E aí que mora o perigo, a gente fazer do nosso jeito, pastor, sem consultar Deus. Sem perguntar a Deus, Deus é da sua vontade, Deus, o Senhor tem paz com essa decisão, o Senhor tem paz nessa aliança, o Senhor tem paz nesse caminho, o Senhor tem paz, Senhor, nesse ambiente que eu estou frequentando, porque pode ser um ambiente de prostituição e a gente tem que tomar cuidado. Segundo, Paulo fala sobre a impureza, ele fala de pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, alguém abre para nós, por favor? Efésios capítulo 5, versículo 3, e se alguém puder, abre para nós em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha como que as cartas paulinas são riquíssimas, irmãos. Como eu disse na quarta-feira passada, Efésios capítulo 5, versículo 3. E o outro é qual? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Efésios 5, 3 e 5. Isso. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Olha a lista aí de novo das obras da carne. E Paulo está dizendo que nós temos que mortificar, matar nos nossos membros todos esses tipos de pecado. A gente falou aqui um pouco, né, pastor, da sensualidade que está entrando dentro das igrejas. As irmãs que não se vestem mais com pudor, irmãos que não se vestem mais com pudor, roupas coladas, decotes, né? A sensualidade, a promiscuidade, tudo me fala isso aqui da impureza. Fala disso aqui, pecados sexuais, propostas pecaminosas, vícios da pornografia, inclusive os maus pensamentos que essas pessoas têm. Porque se uma pessoa ela tem a coragem, pastor, de vir com a igreja com a roupa indecente, imagina os pensamentos dessa pessoa. Imagina o que ela faz no oculto, porque ela está dentro da igreja, num lugar onde ela deveria estar comportada, bem vestida. Ela está indecente, imagina essa pessoa no seu esconderijo, fora da igreja. Né? Olha o perigo. Lê para nós, Cléber. Efésios 5:3. Mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como comum possamos. Olha para vocês ver o que ele está dizendo em Efésios. Que essas coisas, que a prostituição nem se nomeie no meio de vós. Vocês lembram o que Paulo fala em 1 Coríntios? Que ele corrige a igreja? A igreja estava com grandes dificuldades na ceia, estava com dificuldades no culto, porque as pessoas falavam em língua estranha ao mesmo tempo, estava uma desordem, esses estudos tinham dons espirituais. Mas ainda tinha uma coisa mais grave ainda, que eles estavam tolerando um jovem lá que estava tendo incesto com a sua madrasta. O apóstolo Paulo falou, como é que vocês aceitam isso? Aí que fala sobre nomear. Isso aí não pode estar no nosso meio, não. A gente tem que excluir. Irmãos, Paulo denunciou pecados. Hoje em dia, quando a gente vai denunciar pecados no altar, as pessoas nos criticam. As pessoas querem cortar as pessoas. Você está pregando aqui no TV? As portas. Entendeu? Mas a mensagem tem que ser pregada. Essa mensagem que nos liberta, pastor Clécio. Essa mensagem que nos faz ser mais crente. Porque nós temos que lutar contra esses pecados. É verdade. Nós estamos diante desses pecados todos os dias, irmãos. Através de um filme, através de um depoimento, através de um colega nosso. E nós precisamos estar com essa palavra aqui dentro do coração da gente, martelando. Martelando e ouvir essa palavra naquele culto.
eu ouvi o pastor falando nessa mensagem, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória. É verdade. É por isso que eu sempre digo, irmãos, todas as oportunidades que eu tenho, nós estudando a palavra, nós temos uma chance muito grande de errar. Imagina se nós não estudar a palavra, irmãos. O obreiro tem que conhecer bem a palavra. O obreiro tem que estudar mesmo a palavra, aprofundar nos Espíritos. Olha, tantas cartas paulinas que Paulo trouxe para nós. Nós temos que entrar dentro delas e falar, Senhor, o que o Espírito Santo quer falar aqui para mim, primeiramente. Para depois nós passarmos para ele. Aí vamos lá, vamos avançar que o tempo vai pedindo-nos para parar. Falamos da lascívia. Falamos da impureza, melhor dizendo. A lascívia, em terceiro lugar, é a sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões, os seus maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Está acontecendo. Pastores com a roupa coladinha, musculoso lá, mostrando todas as suas vergonhas. Tem até de bermuda no público para pregar, já tem isso aí de boné. Lascívia. Mulheres com vestidos cortados, né, pastor? Em tudo que é lugar. Apertado. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero um avivamento. Porque a gente pensa, irmãos, quando a gente lê lá Abacuque, capítulo 3, se me fala a memória, né? É isso mesmo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, na ira lembra da misericórdia. Nós pensa, pastor, que o avivamento é todo mundo falando em língua, um monte de gente pulando. O avivamento é se arrepender, é trazer o juízo. O avivamento traz arrependimento. Primeiro, um avivamento traz arrependimento. Primeiro, será que as pessoas queriam esse avivamento? Voltar para Deus. Voltar-se para Deus de verdade. Voltar para a oração. Glória a Deus. Voltar para o lugar secreto, lugar de intimidade com Deus. Isso é fruto do Espírito. Olha lá, vamos avançando. Lascívia, idolatria. Em quarto lugar, é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Vamos lá para a Bíblia, Colossenses capítulo 3, o pastor já leu, Colossenses capítulo 3, versículo 5, que nós temos que tirar isso, nós temos que mortificar, e Paulo combatia as idolatrias, irmãos. Hoje você vai combater a idolatria. O tanto de gente que se arruma de inimizade dentro da sua família. Principalmente as mães de bebê reborn. Olha aí, mais uma idolatria. Né? Aonde que nós estamos chegando, irmão? Aqui todo tempo, né, Paulo ele foi combater o pecado e as idolatrias e as heresias da época. E foi posto por expiação. E o que esperava ele? Aplausos? Nome do cartaz? Nada, só chicotada. Só pedrada. A ponto de quase morrer. Mas aquele homem permaneceu fiel a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É verdade. Porque é Ele que nos faz vencer a idolatria. E a idolatria é isso, é colocar um objeto, uma pessoa, algo no lugar de Deus. É verdade. Idolatria não é só aquelas imagens que nós vemos no catolicismo. Ou como que eles veneram a igreja católica, né? A ponto de colocar ela como se ela fosse Jesus, que ela salvasse. Não. Idolatria também é um pastor. Idolatria também é um relacionamento. Idolatria também é algum objeto que a gente gosta. E nós temos que quebrar os ídolos da nossa vida. Nós temos que desfazer os ídolos, aqueles que fazem serem igual a Deus, ou até maior. Tem gente que coloca o ídolo acima de Deus. Né? É verdade. Feitiçarias, em quinto lugar. Paulo chama isso de espiritismo, magia negra, adoração a demônios. E quando as pessoas até na feitiçaria ainda usam drogas, né? Um pecado, um abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Pecados que lá vai destruindo a nossa geração. A ponto de um cara lá na internet falar assim, olha aí, ó, eu sou seguidor de Lúcifer, e Lúcifer me deu um carro maravilhoso, uma Mercedes, sei lá qual carro. Eu vi os caras mostrando uma igreja já aí, você viu? E o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, uma igreja do diabo, né? Esse impedido, não. Essa caiu não abriu, não. Não Abriu, não, Tá na internet, bombando. Não, mas eles não pediram, é porque estava, eles pediu a primeira daquela igreja lá. A justiça. Uma ação tem
Só Jesus. A Jesus está Ficamos voltando. na faculdade, isso é chato. O que é isso, irmãos? Isso é a trombeta. Isso é Jesus anunciando: eu estou voltando. Se prepare, fuja das obras da carne, sujeita à vontade de Deus. E olha aí, vamos avançando, irmãos, porque o tempo já pede meus parar. Feitiçarias, inimizades, intenções e ações fortemente hostis, antipatia. Olha aqui, irmãos, um crente que diz: eu não vou para a cara de fulano, não vou para a cara de ciclano. Meu santo não bateu. Meu santo dele. depende. Misericórdia. Mas ele falou certo, o santo dele não é santo. Ou um é santo e o outro é demônio. Olha lá. Sétimo, porfias. E vocês percebem que um pecado vai chamando o outro e eles estão no contexto, no mesmo contexto? Olha lá. Porfias, brigas, oposição, luta por superioridade, por destaque. Meu Deus, 8. Emulações, ressentimentos, inveja, amargura. Eu não consigo ver a outra pessoa sendo bem-sucedida. Eu tenho que puxar o tapete dela. Eu não consigo ver a outra pessoa tendo um destaque que eu preciso de ir lá e arrumar um jeito de queimar ela. É isso. Emulações. Iras. Em nono lugar, a fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Quando as pessoas têm isso no seu casamento, não conseguem tratar as pessoas com amor, aí a ira traz uma fúria explosiva. 10. Pelejas, ambições egoístas e a cobiça por poder. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E aí faz de tudo, prejudica pessoas para se manter no poder, né, pastor? E a gente viu isso acontecer até com nós. Né? Agora esse aqui, irmãos, nós temos que estar alertas também, que tem acontecido muito nos dias atuais. Heresias, dissensões, 11 dissensões, pessoas que introduzem ensinos cismáticos nas congregações, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Está lá em Romanos 16, 17. Pessoas que vêm, traz tem até a aparência de evangelho, mas pega um versículo isolado, cria doutrina. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado. 5 minutos. Já é ter passado, pastor. Heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando quadrilhas, formando grupos egoístas que destroem a unidade da igreja. Eu vou ficar até aqui. Nós temos muita coisa aqui para falar, mas vou ficar até aqui. Isso tem acontecido. das Grupo, igrejas. né? Esse grupo da praia, qualquer lugar, né? Grupo de igreja, qualquer lugar fazer isso, que era Trabalha nas empresas, trabalha, a empresa não produz. E essas pessoas estão envolvidas por quem? Quem é o cabeça dessas pessoas? Satanás. O diabo. Entrou na mente deles. E o objetivo delas é tirar nossa unidade como igreja, tirar nossa união, tirar nossa paz. E nós temos que identificar, pastor. Nós não podemos, pastor, de forma alguma, massagear o ego das pessoas. De forma alguma, nós temos que trazer um alimento de bode para esses bodes. Não, nós temos que trazer o alimento da palavra de Deus. O bode tem que ouvir a mensagem. Ou ele se converte, ou ele vai ter que ser amansado pelo próprio Deus. Igual Paulo. Paulo era um homem perseguidor da igreja. Mas aí teve uma hora que ele pensou: não, pode deixar que eu vou tratar com Paulo. E apareceu para ele, e Paulo caiu em terra e se converteu. E se tornou um dos maiores, ou se não o maior missionário que já pisou nessa terra. Então, irmãos, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pela igreja, que nós não venhamos viver nas obras da carne, igual o apóstolo Paulo disse aqui. Não deu tempo para a gente falar dos frutos do Espírito, mas são muita coisa boa que a Bíblia traz para nós, muitos exemplos, né, no Antigo e no Novo Testamento, de pessoas que andam na carne e de pessoas que andam no Espírito. Se você quer entrar no reino de Deus, é muito fácil. Tenha os frutos do Espírito na sua vida. Ame a palavra de Deus. Agora, aquele que anda e vive nas obras da carne, de forma alguma, ele vai entrar no reino do céu. De forma alguma, ele virá. Amém, irmãos?